meu nome é Júlia, eu sou pedagoga e para mim é uma grande alegria participar desse Congresso de Pedagogia Logosófica, que é uma pedagogia que tanto me ensinou, continuo ensinando, não só como professora, mas como ex-aluna. Atualmente, eu atuo nos anos iniciais do ensino fundamental e vou compartilhar com vocês uma experiência vivida com o terceiro ano. Todo ano, o Sistema Logosófico de Educação adota um tema central. E em 2022, o tema foi Conviver, uma grande oportunidade. No mês de agosto, nós tivemos um subtema sobre a gratidão. E ele motivou um trabalho com a minha turma sobre esse conceito. Com esse trabalho, eu tinha o objetivo de que as crianças fossem capazes de ampliar seu conceito de gratidão e como cultivá-la, observar a si mesmas, identificando que motivos tinham em suas vidas para serem gratas, aprender a valorizar ainda mais o bem recebido e combater o pensamento de queixa. O conceito foi trabalhado de diversas formas. Na aula de História, por exemplo, enquanto a gente estudava sobre o abastecimento de água no Brasil há mais de 200 anos, eu estimulei que as crianças fizessem uma comparação entre a realidade que elas viviam e a realidade estudada. Rapidamente, nós comprovamos que hoje a gente usufrui de muitos confortos, não é mesmo? Vocês já pensaram sobre isso? Não é muito comum a gente parar no nosso dia a dia para pensar um pouquinho nessas pequenas coisas, né? Valorizar as pequenas coisas que a gente tem na vida. Durante essa conversa, eu aproveitei para trabalhar com eles esse elemento de que no dia a dia, alguns motivos de gratidão passam despercebidos. O tema também foi explorado com a chegada do aniversário do colégio. As crianças, para presentear a escola, registraram o que elas vivem nesse ambiente que fazem com que se sintam gratas. Nós também recebemos a visita de alguns ex-alunos do colégio, que compartilharam um pouquinho de motivos de gratidão, de momentos vividos na escola, que levam para suas vidas até hoje. Uma outra forma de trabalhar esse conceito foi com a leitura do livro Que Sorte, de Thelma Guimarães. Com a leitura desse livro, ele conta a história de um menino que começa a achar que não tem sorte, que a vida dos seus amigos é sempre melhor do que a dele, e depois de um momento na história ele encontra um álbum de fotos da sua família e percebe que, na verdade, ele já viveu muitos dias alegres com a família, e que ele tem muitos motivos para se alegrar, muitos motivos para ser grato à sua vida. Então, com esse livro, a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho, recordando tantas coisas boas que cada um tem na sua vida e como que a gente tem, às vezes, essa tendência de comparar a nossa vida aos demais, querendo, achando que a vida do outro é sempre melhor que a nossa. Nós recordamos até daquele ditado, que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, durante a conversa, as crianças foram exercitando a observação de si mesmas, identificando os momentos em que eles vivem momentos como esse personagem, de observar a vida do outro achando que é melhor. Então, trouxeram várias experiências, por exemplo, a de querer muito um brinquedo que um amigo tem, insistir para os pais comprarem aquele brinquedo e depois, na verdade, que conseguem o brinquedo, nem dão valor, não brincam. Fizemos também, para ampliar esse estudo, uma parte prática. E com essa parte a gente tinha o objetivo de descobrir que motivos nós temos para sermos gratos. Então, nessa etapa experimental, nós elaboramos um diário da gratidão, o Gratitude Journal, e a cada dia os alunos e professoras registravam um motivo. Diariamente, nós tínhamos um momento reservado na nossa rotina para as crianças compartilharem um pouco do que tinham vivido registrando no dia anterior. E as experiências foram diversas. Um momento em que a mãe ofereceu uma tapioca gostosa de manhã, ou o pai penteando o cabelo, fazendo um carinho na filha antes de ir para a escola, uma brincadeira diferente na aula de matemática, uma brincadeira com os amigos no pátio, vários momentos. À medida que cada um ia compartilhando seus motivos de gratidão, os colegas iam se identificando com aqueles momentos e recordavam também de vários que eles mesmos tinham vivido. Vejam só o relato de duas alunas. O terceiro ano fez o Gratitude Journal, que em português significa o Diário da Gratidão.
A cada dia, no final do dia, a gente escrevia um pouco do que a gente foi grato naquele dia. No dia seguinte, a gente compartilhava com os colegas. Eu escrevi sobre meus pais me possibilitarem de, por exemplo, fazer aquarela, ir nessa escola e muitas outras coisas. No dia seguinte, um colega, ele até trouxe uma lembrancinha, porque havia gostado do que eu tinha dito. Esse ano, eu aprendi uma coisa muito importante sobre a gratidão. A gente fez um trabalho sobre o Gratitude Journal, que você anotava sobre a gratidão. E teve um dia, eu tinha muita dificuldade de dormir sozinha. E eu fui grata a mim mesma e à minha mãe, porque eu tinha muita dificuldade de dormir no meu quarto sozinha. Aí minha mãe me explicou um dia que eu não precisava ter medo de dormir. Aí ela me deu uma dica, de eu recordar do meu dia do que eu fiz de bom. Eu fazia isso, só que eu ainda tinha dificuldade. Aí a minha mãe, ela ficava me explicando. E quando eu consegui dormir sozinha, eu fui muito grata à minha mãe e a mim mesma. E eu descobri que não precisa ser grata às outras pessoas, você pode ser grata a você mesma também. Nós analisamos o vivido com o Gratitude Journal e cada um pôde trazer o que experimentou fazendo esse exercício. Muitas crianças manifestaram que perceberam que tem muitos motivos para ser gratos, tem muitas coisas boas na vida e pessoas que tornam a vida ainda melhor. Outros disseram que aprenderam a valorizar ainda mais o que tem na vida, né? Com o passar dos dias, pude observar que os relatos foram ficando mais profundos. As crianças perceberam que fazendo esse exercício com frequência, a cada dia ficava mais fácil se recordar de um motivo de gratidão. Assim compreenderam que a gratidão não surge naturalmente, é preciso cultivá-la. Acostumando a nossa mente a ficar mais atenta durante o dia, conseguimos reter uma série de simples momentos, e um momento de bem, um momento de alegria, um momento em que alcançamos um bom resultado depois de fazer um esforço. Ao final da experiência, nós analisamos o vivido com o Gratitude Journal e as crianças puderam compartilhar o que tinham experimentado durante esse exercício. Muitos manifestaram que sentiram que esse exercício fez com que pudessem valorizar ainda mais as pequenas coisas em suas vidas. E perceberam que tinham, sim, muitas coisas e pessoas que os deixavam felizes. E por isso, existiam muitos motivos para ser gratos, ao invés de ficar se queixando e achando que as outras pessoas sempre têm uma vida melhor. A experiência também foi uma oportunidade de tocar a sensibilidade de todos, vivendo esse momento diário de analisar o dia e vendo que mesmo quando a gente enfrenta desafios, nós temos muitos motivos para ser feliz, para ser grato. Os alunos puderam compartilhar também o vivido com as suas famílias e nós recebemos alguns relatos dos pais. Uma família, por exemplo, manifestou que, observando que o filho, inicialmente era uma criança mais reservada, às vezes mais fria, e que depois desse exercício começou a conseguir expressar seus sentimentos, com mais facilidade. Além disso, as crianças buscaram retribuir todo o bem recebido, tendo diferentes iniciativas. A última página do Gratitude Journal tinha a seguinte proposta: vamos retribuir de alguma forma o bem recebido? Planeje algo para viver com esse objetivo. Dedicamos uma aula para que a turma relesse o seu diário e planejasse uma atitude que queria ter para retribuir o bem recebido, seja pelo pai, pela mãe, um amigo, professora. As crianças tiveram ótimas ideias de pequenas atenções que poderiam ter para surpreender o ser querido. E o trabalho de gratidão continua. Eu sinto que é um conceito que a gente sempre tem que estudar. Não só as crianças, mas eu também. Eu sinto que esse também é um dos segredos da pedagogia logosófica. Não é algo que eu transmito para os meus alunos de forma passiva. Eu tenho também que realizar em mim mesma. Então, essa experiência de 2022 foi um passo importante para começar a identificar ainda mais esses pensamentos que impedem, às vezes, de valorizar a nossa vida, como o pensamento de queixa, que foi citado, que na minha realidade, às vezes,
me faz reclamar que está calor demais, ou que está frio demais, ou que estou sem tempo, com muitas demandas. E conhecendo esse pensamento, conhecendo a mim mesma, né, eu passo a ter a oportunidade de fazer um esforço mais consciente de combatê-lo. Essa experiência também foi importante para começar a ser mais atenta aos pequenos momentos que eu vivo de alegria, né? As crianças foram percebendo também que, ficando atenta a esses momentos, a gente começa a cultivar mais a gratidão. Espero que tenham gostado e que possam cultivar a gratidão e estimular muito o cultivo desse sentimento também com seus alunos. Obrigada!